Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA, módulo 3. E o meu sinal é esse. Temos a Ingrid para fazer a nossa tradução em Libras. Né, Ingrid? Seja bem-vinda. Tá? E nós vamos ver hoje análise crítica de dados. Né? Um assunto bem interessante, que eu trouxe uma forma interessantíssima de vocês verem o orçamento familiar de vocês. Imagina, vocês vão ver como é interessante isso, para você se organizar, planejar, tá? Vamos ver, nós estamos ainda comemorando o mês da criança, não é? Então, nós temos aí uma frase interessante de Jairo Bax. Olhar para o futuro é cuidar da educação de nossas crianças. Então, temos que ter esse cuidado de cuidar da educação, porque o nosso futuro depende dessas crianças que estão aí, não é? Então, vamos fazer isso. Aí, análise crítica de dados, né? Vamos ver, o gráfico a seguir mostra um orçamento familiar. Então, esse orçamento familiar, eu coloquei um salário mínimo, né? Ou seja, R$ 1.212, tá? Então, vocês vão perceber que, para mim ter uma noção melhor do gráfico, eu vou construir uma tabela com todos os dados que eu tenho. Então, tipo, o que eu pago de aluguel, o que eu pago de alimentação, o que pago de remédios, tá certo? Então, esses dados eu vou colocar numa tabela e vou construir o gráfico. E vocês vão perceber como é simples de você visualizar no gráfico o que é que você gasta mais, tá certo? Então, vamos fazer isso? Olha só, eu tenho aí agora esse gráfico com essa tabela com alimentação, né? Então, o gasto de alimentação é R$ 520, tá? Então, vamos ver agora que moradia, tá? Eu gasto 450, certo? Só uma ideia, tá? Isso. Então, remédios, 47, certo? E eu tenho água, 85, e tenho luz, 110, tá certo? Então, para você ter uma noção melhor do que você ganha e como você gasta, você pode construir essa tabela, colocar item a item, né, com seus valores, tá certo? E você vai ter um planejamento do seu salário, do seu rendimento, não é isso? Então, vamos ver agora que o resultado disso deu exatamente um salário mínimo, né? R$ 1.212. Então, vocês percebem aí que não sobrou nada para o seu lazer, né? E aí, como fica nessa situação? Você não tem um valor para ir num cinema, para ir num jogo de futebol, né? Dar uma volta com os filhos. Então, fica complicado, hein? Mas você pelo menos se organiza para fazer esses pagamentos, né? Então, vamos ver agora o gráfico. Olha só, gente, o gráfico, ele mostra para você com mais nitidez, né? Porque você fica com todas as informações ampliadas. Ou seja, você vai perceber que a alimentação é o gasto maior, né? Depois vem moradia, vem energia, água e remédios, certo? Então, aí você tem uma ideia geral e agora eu faço uma comparação de tabela e gráfico ao mesmo tempo. Tá vendo aí na tela? A tabela e o gráfico. Então, você vai perceber que com o gráfico pronto, você vê tudo muito amplo, né? E com mais facilidade. Você identifica qual é o seu gasto maior e qual é o seu gasto menor, certo? Perceberam ali que o gasto maior é de alimentação, né? E o gasto menor é de remédios,
tá certo? Então, mas moradia fica ali próximo de alimentação, né? Mas alimentação supera. E a gente sabe que alimentação é o mais caro hoje, né? É o mais caro de fato. E você não pode viver sem. Então, tá? Vamos lá então. Olha só. Então, analisando o gráfico, verificamos que o gasto maior é com alimentação, certo? E que o gasto menor, olha só, é com remédios, tá? Onde a gente viu que só tinha R$ 47, né, de remédio. Então, 520 de alimentação com 47 de remédios, certo? Então, isso é fazer a análise crítica, ou seja, a gente analisou o gráfico e identificou quem é maior, quem é menor, tá certo? E se você tivesse outros dados, você também faria isso, tá certo? Então, mas eu estou fazendo isso aí com o orçamento, né? Então, ficou claro. Vamos fazer um outro orçamento, só que esse orçamento que eu vou fazer agora, ele é com 2 salários mínimos, tá certo? Vamos lá. Então, eu tenho aí os rendimentos mensais de Roberto, que são 2 salários mínimos, certo? Ou seja, é 2.424, certo? Então, Roberto ganha 2 salários mínimos e a gente vai fazer a tabela e o gráfico com esses dados de orçamento dele, ou seja, quais são os gastos que ele tem e como isso se organiza, tá certo? Então, mas eu tenho que o Marcos era 1 salário mínimo, lembram? E a gente fez exatamente toda aquela arrumação na tabela e depois o gráfico. Vamos fazer o mesmo agora com o Roberto. Vamos fazer a tabela e vamos fazer o gráfico, criar o gráfico de barra, que é o mais conhecido, né? A gente vê muito gráfico de linha na TV, né? Viu muito gráficos na mídia no período da Covid, lembram? Que os gráficos mostravam a quantidade de pessoas que morreram, pessoas que estavam infectadas, lembram disso? Então, gráfico é uma coisa que a gente usa no dia a dia, tá? Faz parte. Então, eu tenho agora a tabela, né, que eu vou organizar com os dados do Roberto. Então, eu tenho aí, quanto pagarei por essas compras? Olha, então, eu criei essa imagem aí, que é o Roberto, né, fazendo compras, a alimentação, né, que é fundamental, e ele não sabe quanto vai pagar por isso, tá bom? Então, vamos ver. E quanto será esse medicamento? Olha só, também coloquei essa imagem para você ter uma ideia de que na farmácia, né, você sempre deixa um pouco do seu salário, certo? Então, o seu rendimento, independente de quanto ele seja, você vai para o supermercado, deixa uma parte. Você vai para a farmácia e deixa outra parte, né? E quando você tem que pagar energia, pagar água, tá certo? E pagar a moradia, né? Também pagar o aluguel. Então, você tem que dividir tudo isso aí, né, em várias partes. Então, e quando você faz essa divisão, o que será que vai sobrar para você ter de lazer, né? E aí eu coloquei essa imagem, olha, será que vai sobrar alguma coisa para você ter esse lazer? E aí? Vamos ver? Olha só, essa tabela agora, ela começa, né, com o orçamento familiar, ou seja, ela começa com a alimentação. Olha só, o valor de alimentação, pessoal, R$ 826, né? Então, essa família é maior, consome mais alimento, né? E aí também o salário é maior, né? Então, R$ 826. E aí nós vamos ver a moradia.
quanto será? R$ 700 a moradia, certo? E nós temos a seguir, nós temos remédios, olha só. Então é aquela coisa, como a família é maior, né, o salário é maior, então essa família também consome mais medicação. Então, você percebe que o valor de medicação também é maior do que a outra, né? Então, eu tenho já alimentação, tenho a moradia, né? E tenho os remédios. Então, a farmácia já fica com uma boa parte disso, tá? E a próxima vai ser a água, olha só, R$ 138, certo? Então, se você se organizar, pegar os seus rendimentos e organizar conforme essa tabela, você vai ter uma ideia melhor do seu gasto, do seu consumo mensal, né? Então, você vai fazer um planejamento. Se você ganhar um salário, 2 salários, 3 salários, desde que você se organize e planeje, você vai gastar aí dentro desses valores, né? Então, eu tenho água e o próximo eu tenho a energia. Olha só, o consumo de energia aí também é maior, R$ 244. Tá certo? E por último, eu vou ter, olha só, eu vou ter o lazer. Então, essa família, né, ela ainda tem um pouquinho de dinheiro para o lazer, né, que isso nem sobra para todas, tá certo? Mas você vê o seguinte, a alimentação foi R$ 826, né? A moradia, 700, os remédios, 274, né? A água, 138, a energia, 244 e o lazer, 242. Ou seja, aí nessa tabela, você sobrou um pouco para o seu lazer, para você ir num jogo de futebol, para você ir no cinema, né? E tomar um sorvete com a família. Então, mas se você organiza direitinho e depois você põe num gráfico, olha só, para fazer esse gráfico também é simples, né? Porque deu o total de 2 salários mínimos ali. E aí eu tenho o gráfico agora, olha só. Esse gráfico é simples de você fazer, porque é um gráfico de barra, né? E você vai ter uma visão maior e melhor de todos os custos que você tem. Olha só, alimentação, que deu 800, né, 820, a moradia, R$ 700, né, os remédios, água, energia e lazer, certo? Então, você tem uma ideia de que o que gasta mais, né? Qual é o seu consumo maior, tá certo? Então, vou colocar os dois juntos e você vai perceber, olha, que fica muito mais fácil você visualizar no gráfico, né? Você se organiza melhor, tá certo? Então, o gráfico tem exatamente todos os dados que tem na tabela, né? Você prepara a tabela e vai para o gráfico. E aí a visão é muito mais ampla, tá? Mas aí eu quero saber agora a análise dessa tabela, né, desse gráfico é qual o maior gasto, né? E qual o menor gasto, tá? Alimentação e o menor água, perceberam? Então, vimos as tabelas, vimos os gráficos, né? Vimos aquelas imagens que eu deixei para vocês, não é isso? E aí, espero que esse assunto realmente tenha ficado um pouco para vocês, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero contar com vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.